Jéssica, como é que tá? Viu? Eu tô indo ali no Jardim Botânico de novo porque eu tô muito curioso para saber como é que funciona a alimentação das plantas, como é que elas se nutrem e se desenvolvem para crescer. Assim que eu sair daqui, eu te mando uma mensagem contando como é que foi minha experiência. E aí, Lucas, como é que tu tá? Oi, Camilo, tudo certo? E tu? Tudo certo também. Eu vim aqui procurar uma ajuda. Eu já sei como os animais se alimentam, mas eu tô muito curioso para saber como funciona a alimentação das plantas. Tu pode me ajudar? Com certeza, Camilo, você veio no lugar certo, o Jardim Botânico. Vem comigo. Antes de te explicar como as plantas se alimentam, eu gostaria de te lembrar que os animais são seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, diferente das plantas, que produzem o seu próprio alimento. Tá, Lucas, mas como isso é possível? Produzir o seu próprio alimento? Isso é possível através do processo da fotossíntese. Os organismos autotróficos capturam a luz do sol e transformam essa energia em açúcares, dos quais depende a vida de todos os seres vivos. Esse processo inicia quando a luz solar atinge a folha e encontra o pigmento verde chamado clorofila. A planta absorve gás carbônico e, junto da água e dos sais minerais, converte em açúcares, liberando como um subproduto o gás oxigênio. Lucas, e todas as plantas precisam da mesma quantidade de luz? Esse processo é igual para todas elas? Como você pode ver, tem muita diversidade no nosso planeta. Alguns lugares onde o inverno é rigoroso, as plantas têm menos tempo de luz do que em lugares mais quentes. E além disso, há plantas que vivem em áreas abertas, como o campo, onde tem maior disponibilidade de sol, e outras que vivem em ambientes fechados, onde tem uma menor incidência de luz. Ah, eu entendi. A diversidade de plantas e seu ambiente é muito grande. Mas e essas plantas que vivem em ambientes muito quentes e muito secos? Como é que elas fazem para sobreviver? Camilo, as espécies que vivem nesse ambiente têm estratégias para sua sobrevivência. Os cactos e as suculentas evitam a perda de água, deixando para realizar parte da fotossíntese durante a noite, quando a temperatura está mais amena e a umidade maior. Ah, eu entendi, Lucas, mas e as plantas que vivem dentro d'água? Elas também têm suas próprias estratégias? Sim, Camilo, elas também têm as suas estratégias. E para isso a gente pode observar essa planta. Você está vendo que ela está dentro da água? Para que ela boie, ela tem um tecido esponjoso. Isso faz com que a planta fique em cima da água. E as suas raízes, diferente das plantas terrestres, ficam livres embaixo d'água. Ah, existem diversos tipos de raízes então. Mas e essas daqui, elas são diferentes, não é? Essas são plantas epífitas. Elas vivem sobre as outras plantas sem prejudicá-las. Elas não são plantas parasitas. E as suas raízes, diferente das plantas aquáticas, servem para fixar a planta sobre o outro vegetal e também para absorver os nutrientes que escorrem com a água da chuva pelo tronco. Nossa, quanta diversidade! Tu tinha dito que a clorofila é a cor verde e participa da fotossíntese da planta. Mas e essa daqui? Ela não é verde, ela também realiza fotossíntese? Camilo, ela também realiza fotossíntese. Essa planta é roxa em função de um pigmento que ela tem na camada mais externa das células. Mas apesar disso, ela tem células que possuem a clorofila e que realizam a fotossíntese. Além disso, nós temos os cactos, que têm as folhas modificadas em espinhos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, esse é o exemplo que eu comentei. A folha do cacto é modificada em espinho, o que ajuda a evitar a perda de água. E nesse caso, você está vendo que o caule é verde? Vai ser o caule quem vai realizar a fotossíntese. Ah, agora eu percebi então que nem toda planta é igual àquela que a gente está acostumado a ver nos livros da escola. Elas são modificáveis e adaptáveis. Isso, Camilo, existe muita diversidade. E essas aqui, você conhece, as plantas carnívoras? Não, pode me explicar? Você está vendo essa folha dela? A folha dela é modificada em uma armadilha, que serve para atrair, capturar e digerir as suas presas, que vão servir como um complemento nutricional para a dieta dessa planta. Isso vai ajudar ela no desenvolvimento. Você pode ver que a maioria delas é verde, então elas também realizam a fotossíntese. Ah, agora sim, estou entendendo muito sobre a nutrição das plantas e suas diferentes estratégias. Das próximas vezes eu trago os meus amigos, tá? Obrigado, Lucas. Certo, Camilo, fico no aguardo. Até mais. Até. E aí, Jéssica, tô saindo aqui do jardim. Tu nem sabe, aprendi um monte de coisa hoje. Tu sabia que plantas epífitas não têm as raízes fixadas ao solo?
e que as bromélias não são parasitas? E além disso, os espinhos dos cactos são folhas modificadas. Eu espero que tu venha comigo da próxima vez para aprender assim como eu aprendi. Até mais!